Abra comigo aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos estar lendo aqui na versão NVI. Quem tiver na projeção, já coloca na versão NVI. No capítulo 17 de Mateus acontecem algumas coisas inusitadas. Do versículo 1 ao versículo 11, por exemplo, Jesus, ele transfigura, ele aparece em glória, e nesse momento aparece também Moisés e Elias, um representando a lei e o outro representando a graça, a igreja, o avivamento. O Senhor ali traz um grande temor ao coração dos 3 discípulos que ali estavam, e mais uma vez Jesus ouve: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A primeira vez que Jesus ouviu esse é meu filho amado em quem tenho prazer foi no batismo, no capítulo de número 3 de Mateus, no Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é uma das regiões mais baixas da terra. Só que agora Jesus estava em um monte e ele ouve a mesma coisa: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O que é que isso me ensina? Fala assim comigo: não é o lugar, é a pessoa. Independente de onde você esteja, se você sabe quem você é no Senhor, você não perde a sua identidade. Você não fica de maneira nenhuma perdido pensando quem você é, porque a sua identidade é definida pelo que Deus disse e não pelo que a circunstância diz. E no versículo de número 14, que é a partir daqui que eu quero compartilhar com vocês, versículo 14 diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles da Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Senhor, essa é a tua palavra, e que essa palavra venha falar ao nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Irmãos, quando Jesus desce do monte, estava ali um pai desesperado. Fala comigo assim: no pé do monte tem demônio. Amém? Lá em cima teve um momento de glória, Jesus transfigurou-se, houve ali um sinal extraordinário, mas ao descer tinha demônio.
Existem demônios que atuam em todas as áreas da vida, que atuam na questão da saúde, que atuam na questão da família, que atuam na questão das finanças, que trazem discórdias, que provocam vício, que trazem desejo suicida, enfim, demônios com a tarefa de matar, roubar e destruir. Existem algumas pessoas que parece que perderam a noção. Existem pregadores que estão dizendo que em João 10:10 Jesus não estava se referindo ao diabo, e sim a pastores que matam, roubam e destroem. Eu quero dizer para você que os pastores que o Senhor estabeleceu, eles têm a função de pastorear o rebanho de Deus. Pastor significa aquele que dá pasto, aquele que dá alimento. Então aquele que está escrito lá em João 10:10, o ladrão é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E ele tem agido de uma maneira grotesca na vida das pessoas. E aqui ele estava agindo na vida de um jovem que estava tendo problemas epiléticos. Ora ele caía na água, ora ele caía no fogo. A dificuldade do pai desse menino era muito grande com ele. Mas enquanto Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, ficaram ainda 9 discípulos lá embaixo. E esse homem recorreu a esses discípulos, pedindo socorro, pedindo que os discípulos expulsassem aquele demônio. Mas eles não puderam expulsar aquele demônio. E a palavra do Senhor diz que quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Dá para você ter noção do desespero desse pai? A coisa mais importante que nós temos nessa vida são os nossos filhos, e só entende isso de verdade quem pode ser pai e mãe. Quem é pai e mãe de verdade deixa de comer para que os filhos comam, abnega alguma felicidade para que os filhos sejam felizes, deixa de vestir para que os filhos se vistam, investem pesado na vida dos filhos, às vezes trabalha dia e noite para poder dar dignidade, para poder dar uma vida melhor para o filho, e ao ver o filho sofrendo, sem poder fazer nada, irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Um filho que você sonhou tanto com ele, que você aguardou a chegada dele, que você planejou, projetou, sonhou, e agora esse filho, ele precisa de um cuidado extremo, 24 horas, porque ora ele cai no fogo, ora ele cai na água, se você não vigiar ele morre. Com certeza a vida daquele homem não era fácil. Se hoje, quem tem uma situação dessa, já sofre muito, você imaginou naquela época, que não tinha SUS, que não tinha BPC, que não tinha ajuda de nada, que não tinha CRAS, não tinha CREAS, não tinha CROSS, não tinha CRUZ, não tinha nada. Com certeza a situação daquele homem não era fácil. Ele estava ao extremo do desespero. E pasmem, fala assim comigo, nem toda doença é demônio, mas existem doenças que é o demônio que coloca. E é mesmo. E aqui está uma dessas. Quando Jesus acabou de ouvir aquele homem, versículo de número 16, aquele homem diz: eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. De novo, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Espera aí, o que aconteceu, meu Deus? O que houve? Talvez você está se questionando o porquê algumas coisas ainda estão embaraçadas na sua vida, o porquê algumas coisas ainda não se resolveram. Quem é discípulo de Jesus aqui diz amém. Talvez você está orando, clamando acerca de alguma situação, seja na sua saúde, seja na sua família, seja na sua finança, seja no que for, e aquilo ainda continua embaraçado. Deixa marcado aí, mas vamos lá no capítulo 10 de Mateus. O que houve? O que aconteceu? Eu quero pedir o seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.